Bom dia, mais uma vez nós estamos nesse domingo, finalzinho de novembro. O mês de novembro já está indo embora já, vai chegando o mês de dezembro, Natal, final do ano. E eu gostaria de falar com vocês algo sobre Mateus, no texto de Mateus, no capítulo 5, no verso 44, no caso. O 43 também diz assim: Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Muito parecido com aquela questão da lei do talião, né? E depois no versículo 44 diz: Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente poderia fazer hoje essa reflexão sobre uma palavra que é a palavra reciprocidade, né? Parece-nos que Jesus condena algo bem humano, bem nosso do ser humano, a reciprocidade, o tratar o outro como ele me trata. Essa questão é bem inocente, porque você pode trazer esse tratamento de coisas, me faz o bem, eu faço o bem. Mas parece-me algo meio complicado, meio terrível. A palavra reciprocidade, ela tem origem no latim, e da palavra recíprocos, que ela pode ser traduzida, na verdade, como movendo-se de um lado para o outro. Já temos uma outra definição da atual palavra no dicionário, que ela é entendida, a reciprocidade, como a prática de realizar trocas com outras pessoas. E essa troca, ela é em busca de praticar benefícios mútuos, né, entre duas pessoas. Assim, essa relação de reciprocidade, ela pode ser desenvolvida entre pessoas, empresas, organizações e etc. Mas a palavra também ganhou assim um sentido mais profundo no campo da psicologia social, que para os psicólogos, os psicanalistas, no caso, a reciprocidade, ela diz respeito ao ato de retornar uma boa ação que nos é feita com uma outra boa ação, né? No intuito de retribuir, recompensar as pessoas que praticam bons atos, né? Assim, em princípio, essa questão de esse pressuposto de que os seres humanos eles respondem à forma como são tratados e tendem a tratar os outros na mesma moeda. Então seria essa reciprocidade. Mas nós vamos ver que Deus trata da não reciprocidade. Essa reciprocidade, para a gente entender um exemplo assim mais claro, seria a questão das nações. Então você que por acaso, porventura, vá viajar, vamos supor, para a Europa, vamos supor, para a Espanha, a sua carteira de motorista brasileira, ela é aceita na Espanha pelos meses que você ficará lá, nos casos 90 dias, 3 meses, porque existe a reciprocidade. O que é isso? Quando também o espanhol vem aqui para o Brasil, a carteira dele também é aceita pelos acordos que foram feitos politicamente da reciprocidade. Então o que é aceito lá também aceito aqui. Se não fosse aceito aqui, eles também não aceitariam lá a nossa carteira de motorista. Então Jesus parece-me que vai condenar essa questão muito humana. Por que ela é muito humana? A gente precisava entender, né? Porque essa reciprocidade faz com a gente basear nossas relações, as relações humanas, sobre nós mesmos, né? A quem faz bem, eu faço bem também, né? E ela omite, né, nada menos do que a relação interna, essa questão que Jesus está falando aqui no texto aqui, com Deus, do homem com Deus, que é essa que eu porém vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Bom, então aqui eu quebro a reciprocidade no estabelecido pelo ser humano, de que me fez aqui, eu vou fazer igualzinho aqui, né? Então, se nós pensarmos aqui, está dizendo assim, se o teu inimigo te fizer mal, você não vai ser recíproco com ele e fazer mal também a ele. Vai ser totalmente ao contrário. Você vai até amar os seus inimigos e vai orar pelos que te perseguem. É totalmente diferente, né? Então, essa relação com Deus, ela tem como cerne a não reciprocidade, né? Ame os seus inimigos e serão filhos do Altíssimo. No texto também
que é junto com o Sermão do Monte aqui, que começa, na verdade, as bem-aventuranças no capítulo 5, vai até o capítulo 7 de Mateus, ele está concatenado com o Lucas 6 também, que talvez fosse um segmento ou mais o discurso mais condensado de Jesus em Lucas 6, né? Por quê? Façam isso porque Deus é bom. Ele é bom para os ingratos, né? E maus. Então Deus não faz com os ingratos e maus, ou as pessoas que o odeiam, ou nós mesmos que dizemos que o amamos e cremos nele e fazemos maldades, ele não nos trata como nós deveríamos ser tratados. Então é aí que está a não reciprocidade de Deus. Então a essência, parece, de Deus aqui, uma das suas essências aqui, é a não reciprocidade. É o invertido, é a generosidade. Ser generoso, porque ele não vai tratar-nos como nós merecíamos que fôssemos tratados. Não vai ser recíproco para nós, porque nós nunca fazemos o bem, somos maus. Portanto, então, essa marca será uma marca daqueles que reconhecem a sua condição de ser humano, de pecador, de pessoa necessitada, que seria fundamentada na relação com Deus. Então essa seria a marca daqueles que reconhecem que são dessa maneira, que são carentes, que são amados por Deus, que recebem a sua generosidade, né? Então reconhecer que a minha vida vem de Deus é sair da reciprocidade. Então eu vou além, né? Então, porque depois a gente vai discutir mais para frente aqui, se Deus quiser, semana que vem, que no 45 vai dizer que para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Se você fizer isso, você se torna filho dele, né? Por quê? Porque ele faz nascer o sol, o seu sol, na verdade, está aqui, né? Faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Se houvesse a reciprocidade de Deus em relação ao ser humano, nós não íamos ter sol, não ia ter chuva, e nem justo nem injusto, todo mundo ia perecer. Porque nós não fazemos nada de bom. Infelizmente, a verdade é essa, né? O que nós pensamos que fazemos de bom não é mais nada do que a nossa obrigação, né? Fazemos porque é obrigação, né? No texto de Lucas, que vai ser 35, comparando com esse texto de Mateus 44 aqui em diante, façam bem, emprestem e esperem receber de volta. É duro para nós isso aí, hein? A gente quer emprestar e quer receber, na verdade, não só de volta, como receber também com juros. E vocês serão filhos do Altíssimo. Orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Mais uma vez o Lucas vai aqui embasar o texto de Mateus capítulo 5. Então Jesus nos convida, na verdade, nesse texto aqui, no texto que ele fala de todos os evangelhos aqui no caso, a sair dessa dimensão nossa do ser humano de visibilidade, né? Que vai fazer separações para sentir os outros de família, de pessoas, de etnias, de posição ideológicas, de posições sexuais até no caso, de escolhas de pessoas em relação a isso no caso. Então sair dessa visão de visibilidade aqui, né, na horizontal do ser humano, para que possamos dar um passo mais além, que nós podemos sermos filhos de Deus, e assim nós sentimos com o coração do Pai, né? Que não faz esse tipo de categorização. Ele não vai categorizar quem é a escolha, a opção sexual de alguém, a ideológica, a política, a etnia, não é xenófobo, então não tem essas categorizações para ele. Ele ama independente, e ele então usa de não reciprocidade, que não vai fazer aquilo que nós merecíamos, né? O que nós merecíamos, segundo o texto bíblico, nós merecíamos o fogo eterno, né? O inferno, no caso. Nós merecíamos isso, mas ele não faz isso conosco, né? Não tem essa categoria de reciprocidade. Ou seja, então nosso eu já não deve ser definido por essas coisas, né? Como grupo de família, de status, de ser mais rico do que o outro, de membresias até de igreja, porque essa igreja diz que ela é a única verdadeira,
verdadeira, a outra diz também que ela é a única e verdadeira. Então não tem a família que acha que a outra família não presta, que não é digna de casar com a minha filha ou de casar com o meu filho. É muito tipo assim, Romeu e Julieta, né? Os Capuletos lá e a outra família também. Mas nós entendemos termos essa definição simplesmente pela relação que nós teríamos ter com Deus e entender, com o nosso Pai, entender, né, quem Ele é, para que nós possamos nos tornar filhos do Pai. Que Ele faz esse sol que brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem mal. E essas obras de Deus, né, com todos nós, já não depende de quem a pessoa é na verdade, mas depende o pai de quem essa pessoa é filha ou filho, né? Se nós entendemos isso aqui, quem é seu pai, né? O pai que gera amor, o pai que não usa de reciprocidade, que não nos trata como nós deveríamos. Existe um texto bíblico que eu gosto muito de falar, que é que nós éramos inimigos de Deus, né? E mesmo nós sendo inimigos de Deus, Ele nos amava e nos ama e nos amou, né? Então esse relacionamento com esse pai aqui, com esse Deus, tem embutido nele o desejo de tornar-se parecido com Ele, né? E isso nos faz mudar. Se nós entendemos, nossa, mas isso aqui é super difícil, porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem, né? Isso é muito difícil, mas pela história, existem pessoas que já fizeram isso. Eu tenho, para mim, uma das pessoas que seria o Nelson Mandela. Nelson Mandela era homem e tinha os seus defeitos, mas ele foi uma pessoa que depois de ter saído da prisão, ele não foi gerar o ódio, não foi gerar vingança sobre aqueles que tinham feito mal a ele, né? Ele tentou conciliar a nação da África do Sul e trazer todos para a mesma unidade. Então, mas como é que nós podemos colocar isso em prática? Como é que nós podemos fazer isso? Porque é super difícil, né? Não é apenas tendo Jesus, né, como exemplo, ou talvez até biografias de homens que não são cristãos ou são cristãos, para nós podermos seguir, né? Então, se nós olharmos para nós mesmos, se nós percebermos que nossa vida ela nos é dada não na reciprocidade. Nossa, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou perdoado, apesar de eu ser quem eu sou. Apesar das minhas falhas, dos meus defeitos, dos meus erros, dos meus enganos, dos meus pecados, a minha maldade, eu sou aceito, né? Então, Deus nos trata dessa maneira. E se Deus nos trata dessa maneira e eu sou filho dele, ele me aceita como filho, ele é meu pai, então logo, né, seria o caso da conclusão, eu deveria fazer a mesma coisa, né? Amar a outra pessoa como ela é, do jeito que ela é. Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas, mesmo não é nem os que nós odiamos, né? Nossos inimigos, não, pessoas que no nosso convívio, nós queremos mudar as pessoas para que elas façam aquilo que eu acho que é o certo, né? Então, portanto, para Deus, como nosso Pai, que nós devemos olhar. Então nós não podemos retribuir o mal com o mal, né, que nos fizeram, né? Ou que nós possamos fazer a Ele. Ele também nos dá o que não merecemos, né? Ele nos dá o sol, nos dá a chuva, nos dá o alimento, porque Ele abençoa a terra para que produza, mesmo nós sendo maus como nós somos. Ele não nos dá aquilo que nós deveríamos receber. Então a nossa vida, na verdade, nós entendemos que ela não depende, na verdade a nossa vida depende, né, da não reciprocidade de Deus. Porque se um dia chegasse a Deus a ser recíproco para conosco, e de usar de reciprocidade para conosco, o mundo, a humanidade seria extinguida, né? Somos então nós, se nós olharmos dessa maneira e entendermos quem é Deus em nossa vida, filhos de Deus, porque Ele nos criou, nos gerou e nos perdoou, então nós saberíamos quem nós somos. Então nós possamos pensar nessa reflexão. É uma coisa muito terrível, muito difícil para nós, de Jesus poder falar isso aqui, de nós amarmos os nossos inimigos e nós orarmos, né? Pedirmos, intercedermos, clamarmos. Olha só, interceder e clamar por alguém que é poderoso, que pode fazer pelo aquele que me persegue, né? E dessa forma nós seremos realmente filhos de Deus. Na semana que vem, se Deus quiser, que tem aqui um texto que vai falar sobre para que nós possamos ser perfeitos, que é o versículo 48, né? Como perfeito é o Pai Celeste. Não nessa perfeição que o ser humano entende de ser perfeito. Nós vamos entender qual é essa perfeição que Jesus está falando. Olha, Jesus vem
ele vem de encontro aos nossos pensamentos, aos nossos achismos, às nossas verdades. E ele vem desestruturar tudo isso que nós construímos na nossa mente. A nossa vizinha aqui, a Cláudia, conversando comigo essa semana, ela falou algo que a gente sabe a verdade, mas que também me trouxe assim à memória muitas coisas, que devemos, muitas vezes nós passamos por uma situação difícil e acontecem algumas coisas, mas essas coisas ruins talvez elas sejam para nós possamos retroceder alguns passos, né? É necessário retroceder alguns passos para que nós possamos depois caminhar no lugar mais firme e amanhã nós não sabemos, ele pertence a Deus e talvez a situação que nós passamos hoje seja para gerar uma situação bem mais aceitável e maravilhosa lá na frente. Então, que nós possamos entender então que é na não reciprocidade de Deus que nós vivemos e que nós deveríamos aprender, deveríamos entender o que é isso, e nós então, sabendo que a partir desse movimento, dessa estrutura, desse comportamento, nós somos dignos de ser chamados filhos de Deus, né? Tenha um bom domingo, um final de semana maravilhoso, uma boa semana que se inicia, um bom final de mês, um bom início de mês, e que Deus abençoe a sua vida e coragem, em nome de Jesus. Fique em paz.